glória a Deus. Salmo 27, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Salmo 27. O verso primeiro, porque Salmo 27, verso primeiro, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Amém? Pode tomar o seu assento. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos o quão grande é Deus e poderoso sobre a vida daqueles que nele esperam ou que nele confiam. Nós acabamos de ler o Salmo 27, onde o salmista Davi, ele começa a dizer: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós estamos vendo uma pessoa que está falando de um Deus Altíssimo, cujo ele tem intimidade, cujo ele teve um relacionamento. Nós estamos vendo um homem aqui que outrora foi escolhido por Deus, mesmo em meio a um lugar que ninguém sabia que ele estava, a não ser a sua família. Ele estava longe dos holofotes, ele estava longe de ser, naquela época, um homem bonito, um homem aparente, um homem de guerra, porque naquela época tinha valor quem era um soldado, que era um homem forte, valente. Mas Deus olhou para Davi de uma forma diferente. Deus olhou dentro de Davi a sua sinceridade, a sua humildade, o seu caráter. Deus olhou para Davi, um jovem que tinha temor a Deus, um jovem que mesmo com toda aquela dificuldade, toda aquela circunstância ao redor, mesmo a sua família o desprezando, ele não deixou de acreditar e de confiar em Deus. Davi nunca deixou de levar as suas dificuldades até a Deus. Davi, com todos os seus problemas, que ele olhava com seus olhos carnais, ele sempre sabia aonde era o refúgio dele. Davi se relacionava com Deus. Davi pastoreando aquelas ovelhas que muitos não queriam dos seus irmãos porque achavam os diferentes, os tal. Davi fazia com prazer. Davi fazia com amor. Ele cuidava das ovelhas com amor. E só nessa parte nós já vemos que Deus já olhava diferente, porque Deus já sabia do propósito de Deus sobre a vida de Davi. Só que Davi ainda não sabia aquilo que Deus tinha para ele. Davi ainda não entendia que Deus estava trabalhando na sua vida para que lá na frente ele se tornasse rei. E nós vemos aqui Davi falando: Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? E muitos desses salmos Davi escreveu naquela época, quando ele estava pastoreando as ovelhas.
divertia enquanto as ovelhas se alimentavam, e ele mesmo olhando as ovelhas, conversando com Deus através do Espírito Santo, através da oração, e ele começava a escrever os salmos. E aí aqui nesse salmo ele coloca: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Meu Deus. Só que hoje nós vemos totalmente as coisas ao contrário. Nós vemos hoje as pessoas confiando em coisas palpáveis, confiando naquilo que ele pode fazer, ou naquilo que o pastor ou o outro pode fazer, e esquecendo daquele que criou os céus e a terra, e esquecendo do Salvador, daquele que soprou o fôlego de vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aquele que é o único digno de toda adoração, de todo louvor, aquele que nós devemos cantar santo, santo, a todo momento, a todo instante, a toda hora, que nem os anjos fazem. Mas nós fazemos ao contrário. Muitas das vezes nós falamos: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos esse salmo e quando nós pronunciamos, nós já estamos diminuindo Deus. Porque qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer circunstância, nós queremos resolver de qualquer jeito. Nós queremos colocar, como fazem ou como falam aí no mundo, colocar a carroça na frente dos bois. Nós esquecemos que o único que pode nos ajudar é Deus. O único que pode nos salvar, nos libertar, nos curar e nos transformar é Deus. Não existe outro. Pode haver vários caminhos, mas só existe um caminho que leva à salvação. Aleluia. E Jesus fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Davi sabia disso. No entanto, que ele começa esse salmo, e esse salmo é lindo, porque ele fala: o Senhor é a força da minha vida. Quem dava força para Davi era Deus. Porque ele não era forte, ele não era um homem de destaque, ele não era um guerreiro aos olhos de outros homens, mas ele era a pessoa que Deus estava procurando para cumprir o propósito de Deus. Ele era o rei que Deus estava preparando para cuidar do povo de Deus. Mas para isso precisou de um processo. E nesse processo nós vemos que Davi, ele tinha uma convicção da salvação por meio de Deus, como Jesus também tinha, porque Jesus veio na terra para cumprir o chamado de Deus. Davi também veio na terra para cumprir o chamado de Deus. E não é diferente de mim e de você. Nós viemos aqui para cumprir o chamado de Cristo. Mas o que nós estamos fazendo para que o propósito de Deus, para que o chamado de Deus se cumpra nas nossas vidas? O que nós estamos fazendo como igreja com esse chamado? Será que nós temos essa convicção que Jesus e Davi tinham, como os apóstolos tinham? Que eles vieram na terra justamente para falar de um Deus vivo, para falar que existe um Deus que salva, para mostrar o caminho através da palavra, através do testemunho de vida. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para Davi, Davi errou igual a mim, igual você é. Davi pecou igual eu e você pecamos. Mas de uma coisa era certa, irmão. Quando Deus chamou Davi, e Deus falou: um homem segundo o meu coração. Foi Deus que deu a palavra, não foi Saul que deu a palavra. Não foi Saul que falou isso, não foi o povo de Israel, não foi ninguém que falou. Da mesma forma, quando Deus chamou eu e você, foi Deus que nos chamou. Não foi o pastor que chamou eu e você. O pastor, ele serviu como canal de bênção para que nós viéssemos
lavado e remido do velho homem através do batismo, através da palavra. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: quem chamou eu e você foi Deus. Aleluia. Então nós temos que fazer com que esse chamado venha valer a pena. Nós temos que fazer com que essa palavra que foi lançada sobre a minha e a tua vida, porque uma coisa é certa, irmãos: só eu e você podemos revogar essa palavra de Deus que foi lançada sobre as nossas vidas. Satanás não tem poder sobre a minha e a tua vida quando nós andamos debaixo da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender como igreja. Quando você anda debaixo da palavra de Deus, mesmo você sendo falho, mesmo você errando, mesmo você pecando, mas você procurando viver o mais próximo daquilo que Deus tem para você, Deus vai sempre te guardar, Deus vai sempre te proteger, Deus vai sempre te dar uma válvula de escape. Por que você acha que Davi não tinha os seus problemas? Antes de Davi ser rei, ninguém o conhecia, mas Deus o conhecia. Isso basta para mim e para você. As pessoas não precisam reconhecer. Título não te leva a nada. No entanto, que quando Davi foi ungido a rei, ele levou um tempo para tomar posse do seu reinado. E possa ser que muitas das vezes, eu e você, nessa nossa caminhada, nós não devemos tomar posse de ser um levita, ou de ser um ministro da palavra, de ser um pregador, um pastor conhecido. Mas não vai ser isso que vai fazer com que eu e você venhamos entrar na presença de Deus naquele grande dia. Não vai ser o título que vai fazer com que eu e você venhamos entrar na glória de Deus. Porque conhecemos muitos que tem, com perdão da palavra, tem envergonhado o nome de Deus, porque acha que o título que ele tem, ou que foi lhe dado, é o suficiente, ou serve para ele fazer coisas que não agradam a Deus, mas que agradam ao mundo. É por isso que nós precisamos, enquanto nós estamos engateando ainda, quando nós ainda estamos nesse leitinho, nós precisamos entender que vai haver um processo, mas que esse processo leve você para mais perto de Deus, não para longe de Deus. Porque foi assim com Saul. Saul foi ungido, o povo queria um rei, o povo estava enjoado de ser reinado por Deus. Olha só, o povo não aguentava mais ser direcionado por Deus através do profeta Samuel. E assim muitas das vezes comigo e com você, o povo começa a orar, começa a clamar, e Deus fala: não é o momento, não é a hora, não chegou o momento, não chegou a hora. Aquilo que você está pedindo no momento certo, na hora certa, Deus irá entrar com providência. Mas Deus quer trabalhar mais na minha e na tua vida. E o povo não tinha entendido. Mesmo em meio aos milagres que Deus fez e que Deus faz, nós não estamos satisfeitos com isso. O povo não estava satisfeito, e o povo começa a pedir a outro Deus. Nós precisamos de um rei. E as pessoas começam a levantar outros ídolos, as pessoas começam a levantar um obstáculo. Deus fala: eu não sou suficiente. Porque quando o povo, Moisés vai até a presença de Deus, Deus fala: vai até o faraó, ou vai até o povo. Mas se o povo perguntar, o que eu falo? Fala que eu sou. Eu sou é o suficiente. Deus é suficiente nas nossas vidas. Ele é o único e verdadeiro. Ele não é inconstante igual a mim e a você. Deus não vai mudar a palavra que Ele lançou sobre a minha e a tua vida. Cabe a nós recebermos essa palavra, tomarmos posse e continuarmos vivendo debaixo dessa palavra. Aleluia. Não é igreja
cheia de Saulo. Deus não está preocupado com a multidão, porque o povo de Israel havia uma multidão, mas o povo não tinha entendido o propósito de Deus. Quando Gideão vai para a batalha, Deus fala para Gideão: tem muita gente aí, eu vou colocar estratégia no teu coração. É Deus quem nos direciona. Aleluia. Deus trabalha para confundir o homem, porque muitas das vezes nós queremos ir pela lógica, e Deus fala: não é pela lógica. Sabe por que não é pela lógica? Para que você não venha se glorificar, para que a igreja não venha se glorificar, se engrandecer, dizendo: ah, foi a igreja que ora, a igreja é tal, a igreja... Não, foi Deus quem fez, é Deus quem faz. Mas o que isso tem a ver com o salmista? Tem muita coisa, porque se você olhar no decorrer do texto, olha só no verso 2: quantos malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. É Deus. Aleluia. É confiança em Deus, é perseverança em Deus, é saber quem é Deus na sua vida. Não vai ser fácil, nunca foi nem vai ser. Sabe quando é que vai ser fácil? Naquele grande dia, quando nós sentarmos à mesa com Ele e ali nós participarmos daquele banquete. Aí vai ser fácil. Sabe por quê? Não vai haver dor, não vai haver ranger de dentes, não vai haver, sabe, pessoas te acusando, pessoas querendo ser melhor, um melhor do que o outro. Não. Sabe por quê? Quando Deus ungiu Saul, Deus deu uma direção para Saul através do profeta. Só que Saul não obedeceu. Foi Deus que não cumpriu com a sua palavra? Não. Foi o profeta que não obedeceu, ou quer dizer, foi o rei que não obedeceu aquilo que Deus havia falado através da vida do profeta. E aí ele começou a se engrandecer, achando que, eu sou, vamos, porque agora sou eu que vou à frente. Não é mais Deus. Não preciso mais oferecer holocausto ao Senhor. Não preciso mais levantar um altar a Deus de adoração. Meu Deus. Porque eu e o meu exército, eu vou à frente e nós vamos vencer. Nós vamos guerrear. Chegou o momento que Deus, olhando tudo aquilo, Deus se cansou. E Deus retira o Espírito Santo dele, da vida de Saul. Deus retira o seu espírito da vida de Saul. Irmão, a pior coisa que tem para um homem, para um crente, é quando ele é rejeitado por Deus. A pior coisa que tem para um homem que está andando debaixo da promessa, debaixo da palavra, e começa a viver sobre a sua vontade, sobre o seu querer, sobre as suas forças, sobre a sua sabedoria humana. Eu faço, eu tenho 3 faculdades, eu prego eloquentemente, eu tenho teologia. É lindo, maravilhoso para os homens, mas para Deus, se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver um coração puro e reto debaixo da palavra de Deus, de nada vai te adiantar, porque isso não vai fazer com que você venha entrar no reino de Deus. Isso não vai te salvar nos dias maus. Sabe por quê? Porque aquele que te ajuda nos dias maus, aquele que nos convence dos nossos pecados, das nossas falhas, é o Espírito Santo de Deus. E se esse se apartar de mim, de você, o salmista mesmo fala: Senhor, Davi, no Salmo 51, Senhor, pode tirar tudo. Tira tudo. Só não tira o teu Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Só não tira a tua presença sobre a minha vida. Sabe por quê? Da mesma forma em que saiu de Saul, foi para Davi. E Davi honrou o nome de Deus. Aleluia. Davi, por um certo tempo, ele foi caminhando, ele foi sendo treinado por Deus. Quem é que ajudava Davi nas batalhas?
era Deus. Às vezes um exército, ao olhar do homem, ao olhar daqueles soldados, eles falavam: Davi, nós não vamos conseguir. Nós não. Mas aquele que me chamou, esse vai à nossa frente. Esse vai guerrear por nós. Esse é quem vai nos direcionar. Esse é quem vai nos dar vitória para que o povo de Israel não venha ficar cativo. Para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Davi não deixou o seu eu, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, a soberba entrar. Sabe por quê? Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Saul fez o oposto. E ali ele foi aprendendo. Você entende que acontecem situações na minha e na tua vida, de bom e de mal, para que nós venhamos aprender? Porque se acontecer só coisas boas nas nossas vidas, nós não iremos aprender nada. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia mal, você não vai estar calejado, como falam aí no mundo. As feridas não vão estar cicatrizadas. Você não vai estar enraizado em Cristo. E os dias maus vão vir para todos. O sol nasce para o justo e não o justo. Ou seja, o dia mau vem para tanta pessoa que serve a Deus como as pessoas que não servem. A única diferença é a forma que eu e você devemos lidar com os dias maus. Como é que você está lidando com os seus dias maus? Como é você, como igreja, como a igreja hoje tem lidado nos dias maus? Porque as circunstâncias, irmão, vai fazer com que você cresça na presença de Deus ou que você saia da presença de Deus. E era isso que Davi está falando nesse salmo. Porque se você for decorrer do texto, você vai ver que o salmista só está se complicando a história do salmista. Ou seja, a tribulação, a dificuldade só está aumentando. Mas ele já começa lá em cima: o Senhor é a minha salvação. Aleluia. O Senhor é a minha salvação. E eu sei em quem eu buscar. Eu sei em quem eu vou, lançar as minhas ansiedades, as minhas angústias. Eu sei em quem eu tenho crido. Não foi homem que me ungiu, não foi homem que me escolheu. E olha só no verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre a tua rocha. Quem é a rocha? Aleluia. A rocha simboliza Deus. Onde que nós estamos levantando a nossa casa? Na rocha ou na areia? Aonde que nós estamos firmando os nossos alicerces? Eita Jesus. Porque o dia mau vai chegar. Se hoje está tudo lindo, tudo maravilhoso, o dia mau vai chegar. Vai chegar para todos nós. Mas uma coisa é certa: Deus sabe até onde eu aguento. Deus sabe até onde você aguenta. Mas Deus também sabe o quanto eu tenho disposto para buscar a face de Deus. Deus sabe o quanto você tem se disposto para buscar intimidade com Deus. E através dessa intimidade, você vai se fortalecendo. Você vai conhecendo mais desse Deus que Davi está falando para mim e para você. Você vai se relacionar com Deus que mesmo antes de você pensar, Ele já sabe o que vai acontecer. Porque o hoje, o instante, nós sabemos. Mas daqui a 5 minutos, nós não sabemos o que vai acontecer. O amanhã só pertence a Deus. O amanhã não pertence para nós. É por isso que nós precisamos viver o
hoje. É viver o hoje. Porque o amanhã não existe para nós. Existe no calendário, dia 19. Nós sabemos que existe, mas nós não sabemos se nós vamos passar para o dia de amanhã. É por isso que o amanhã não existe para nós. É por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus enquanto há tempo. Porque a Bíblia mesmo nos fala, através do filho de Davi, olha só Salomão, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para se divertir, há tempo para você se relacionar com Deus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos entender o que nós temos feito com o nosso tempo. Qual é o grau de intimidade que nós estamos tendo com Deus? Quanto tempo nós... As pessoas falam gasta, né? Mas isso não é... Com Deus não é gastar tempo. Com Deus é investir o seu tempo. Sabe por quê? As pessoas falam que gasta tempo aqui. E o crente, ele investe o tempo para morar a vida eterna. Isso é um investimento. Quando você pega um dinheiro e investe no banco, que ali vai render o jurinho, é a mesma coisa em você com Deus. É a mesma coisa que Davi fazia. Ele investia o seu tempo. Mesmo ele trabalhando, cuidando de ovelhas, mesmo ele cuidando do exército, terminava, ele não ia fazer festa, ele não ia se engrandecer, pelo contrário, ele ia aos pés do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma batalha. Eu sei que sem o Senhor eu não venceria. Obrigado por mais essa luta. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos guiar. O que seria de nós? Que ele não falava o que seria só de mim, o que seria de nós. Porque Davi, ele não pensava em si só. Ele foi levantado rei para conduzir um povo. Você foi levantado para conduzir a tua família. Mesmo que muitas das vezes, mas eu não sou casado, eu não sei quem vai assistir esse vídeo. Mesmo que você não seja casado, você foi levantado para conduzir um povo. Mas que povo é esse? Os da sua família, os seus familiares. Para você que é casado, você foi levantado, para conduzir a sua família até aquele grande dia, porque Deus vai cobrar. O que você fez com o talento que eu te dei? De que forma você conduziu o talento? E é dessa forma quando nós olhamos aqui no livro de Salmista. Olha no verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto buscarei. Irmãos, nós vemos que o salmista, ele nos dá um manual de súplica. Mas súplica para quem? Para um Salvador. Ele pede socorro. Ele clama. Como rei, ele clama para ser ouvido. Em meio à dificuldade, nós precisamos clamar. Para que Deus não ouve, Deus ouve. Mas tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos clamar. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós clamamos, nós expomos, ou nós colocamos para fora tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos impedindo a entrar na presença do Santo dos Santos. E Ele deseja por piedade, por uma resposta. Esse é o momento que nós nos relacionamos com Deus. Nós podemos até fazer um paralelo, que muitas das vezes Davi se encontrava sozinho, em meio a uma dificuldade, em meio a uma luta. Eu fico imaginando Jesus quando no Getsemane, quando os soldados
chegam para prendê-lo, e ali ele fala: sou eu que estou no lugar. Ali para muitos parecia que ele estava só, porque os discípulos também o abandonaram por um certo tempo. Os discípulos fugiram por um certo tempo, mas ele sabia que o Pai nunca iria abandonar. Você pode fazer esse paralelo com Davi, porque Davi sabia que Deus nunca iria abandoná-lo, mesmo sendo falho, mesmo pecando, mesmo errando. Davi clamava ao Senhor. Aleluia. Davi buscava a presença de Deus. Davi, ele se relacionava com Deus. Olha só, no verso 8 ele fala: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, ó Senhor, buscarei. Aqui nós vemos a importância da intimidade, a intimidade de Davi com Deus, porque só Deus podia trazer o socorro, só Deus pode trazer o meu e o teu socorro. Muitas das vezes nós olhamos para o tamanho da circunstância, o tamanho da dificuldade, irmãos. Eu fico imaginando pessoas que passam por situações que eu nunca passei, porque eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, Deus sabe, porque eu não resistiria como homem. Então eu fico imaginando essas pessoas que está vendo seu ente querido no leito do hospital, que os médicos olham para aquela circunstância e falam que não tem mais jeito, não tem mais solução. E é muitas das vezes a nossa luta é só contra as nossas vontades carnais, e nós achamos difícil. É lógico que cada um tem uma luta diferente do outro, mas você compreende que nós reclamamos de tudo como ser humano? Você entende que o ser humano, ele tem uma válvulazinha dentro dele, que é predisposto, em meio à circunstância, em meio à dificuldade, ele querer voltar atrás de tudo aquilo que Deus já livrou, de tudo aquilo que Deus já fez ele passar. E aí mais uma luta que ele está passando, ou mais uma dificuldade, ou por alguém que lançou uma palavra, ou por ele vê que aquela porta não está se abrindo, ou que a vida dele ou dela não muda. Mas seria fácil servir a um Deus dessa forma, que você ora e já responde, que você pede e Deus já faz. E aí eu te pergunto, que graça teria servir a esse Deus? É a mesma coisa quando você, como pai, o seu filho, mesmo errando, fazendo as coisas erradas, e você o abençoando, ele aprende? Não vai aprender nunca. E não foi diferente com Davi. Davi, quando ele peca, ele pagou um alto preço. E nesse alto preço fez com que Davi entendesse que mesmo ele sendo rei, ele tinha que pagar um preço. E esse preço era altíssimo. Ele perdeu seu filho. E ali o inimigo entrou, ele abriu brecha para que o inimigo entrasse dentro da sua família. Olha só, quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para algumas dificuldades, ou olhamos para alguma coisa que não agrada a Deus, olha como o inimigo entra. Ele não precisa fazer barulho, ele vem devagarzinho, ele vem aos pouquinhos. Sabe aquela raposinha aqui? E aí muitas das vezes a pessoa não percebe, e quando vai ver, já entrou e faz uma destruição.
Davi deixou por algum instante de estar na presença de Deus. Olha o aprendizado aí, irmão. Por algum instante, Davi deixou de olhar para Deus. Então tome cuidado como pessoa, como igreja. O que estamos fazendo com a nossa vida cristã? Qual é o tempo que nós temos investido na presença de Deus? O que nós temos olhado que não tem agradado a Deus? Qual é a palavra que nós temos falado que não agrada a Deus? Qual é a atitude nossa que não tem agradado a Deus? O que nós temos feito que não está agradando a Deus? Nós precisamos orar e vigiar a todo instante, a todo momento, porque nós não estamos imunes para que o inimigo faça voz. Nós não estamos imunes das perseguições e das lutas. Nós não estamos imunes daquilo que há por vir. Porque se a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu e deixou o testemunho, para que nós pudéssemos estar nele, para que nós pudéssemos viver conforme a palavra do Senhor. Ah, Renato, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. Deus não sabia aquilo que Davi estava passando. Davi perdeu seu filho. O que ele fez? Ele foi para a casa do vizinho reclamar. Ele foi para o irmão, para o pastor. Pastor! Ele foi para a igreja A, para a igreja... Não. Onde ele foi? Ó, a boca no pó. Ele desceu a casa do oleiro. Sabe por quê? Quando ele desceu a casa do oleiro, ele está falando assim: Senhor, pequei contra ti. Perdoa os meus pecados. Mesmo ele falando: Senhor, me ajuda, ajuda essa criança, não faça isso mesmo eu errando, mesmo eu pecando. Deus falou: Davi, você não é melhor do que eu. Para você saber que eu sou Deus na tua vida. Não foi eu que errei contra ti, foi você que errou contra mim, foi você que pegou contra a minha palavra. E para você ser um rei, que as pessoas olhem para você como referência, precisa que isso venha acontecer. Mas eu olho para dentro do teu coração. Eu estou aqui só parafraseando, tá, irmão? Porque a Bíblia me dá essa abertura. Eu fico imaginando Deus falando com Davi no coração dele: Davi, eu sei quem você é. Não é à toa que você é um homem segundo o meu coração. Mas precisa que aconteça. E aí Davi, na mesma da hora, eu acho que o Espírito Santo de Deus já tomou Davi ali de uma tal forma, mesmo ele desceu. Perdão, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mesmo Davi aos pés do Senhor, creio eu que o Espírito Santo de Deus visita Davi ali. Aleluia, Jesus. Levanta Davi, fala, parafraseando, tá, irmão? O meu propósito precisa ainda ser cumprido na sua vida. Eu preciso que você se levante. Eu tenho um povo para que você tome de conta. Então se fortaleça. Nós viemos aprender com esse salmo que, independente daquilo que aconteça na minha e na tua vida, nós precisamos saber quem é Deus nas nossas vidas. Nós precisamos saber qual é o nível de intimidade que nós estamos tendo com Deus. Qual é o nível de relacionamento? Porque no verso 9 e 10 diz assim: não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Mais uma vez, ó, não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com tua ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes,
nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele está falando aqui ao salmista: não esconda de mim a tua face, Senhor, porque eu sei que se o Senhor não for comigo, de nada sou. Se o Senhor não se relacionar comigo, Senhor, não esconda a tua face, porque eu sei que através desse relacionamento é onde eu me fortaleço, é através da intimidade que eu sei quem tu és na minha vida. Mesmo que se as pessoas falharem comigo, eu sei que o Senhor não vai falhar comigo. Mesmo se o homem errar, o pastor errar, as pessoas não forem comigo na batalha, eu sei que o Senhor não vai errar. E logo no verso 10 ele já fala aqui de novo, ó, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim, e os que respiram crueldade. Perecia sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Olha o que o salmista está falando para nós, irmãos. Mesmo que se meu pai e minha mãe falhar, o Senhor ainda vai continuar comigo. Mesmo que se eu errar, ou se levantar um jugo, ou as pessoas me acusarem, me apontarem com falso testemunho, com falsas calúnias, ou mesmo se eu pecar, mesmo se eu errar, eu não preciso que as pessoas me reconheçam. Eu preciso que Deus me perdoe pelos meus pecados e venho eu andar em novidade de vida e não venho cometer os mesmos pecados. É isso que o salmista está falando. Que eu, Senhor, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, eu sei que o Senhor me perdoa, mas que eu não venho cometer os mesmos pecados, mas que eu possa andar em novidade de vida, porque aqueles que esperam no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso que o Senhor está falando nessa noite para mim e para você. Espera no Senhor, que Ele tudo fará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque o salmista não deixou de fazer a parte dele. Mesmo ele errando, mesmo ele falhando, ele descia a casa do oleiro, ele ali buscava a misericórdia de Deus, levantava, sacudia a poeira e falava: Senhor, mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, guia-me pelo teu caminho, Senhor, porque a tua salvação, eu sei que a minha salvação está em ti, não está em homem, não está em pastor, não está em igreja, não está em título, mas a minha salvação só pode vir do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é o Criador, que no começo da criação Ele falou: